Chegamos nós, hein? Mais um episódio de Quem Age Pode. Da nova temporada, né? Toda terça-feira às 20 horas no canal do YouTube. Quem Age Pode. Vai lá, segue, compartilha e nos dê a honra, né? Trazer esse convidado. Ih, Já gente. fez mais de 258 milhões de podcasts. Pessoa importante. Que responsabilidade, hein? Como? Já conheço ele, mas assim... Então vamos brindar, né? Vamos fazer um brinde, depois ele vai brindar conosco. Ou eu vou ter que botar o óculos, porque o currículo, gente, ó, teve que ser em letras minúsculas, porque senão não caberia. Nossos convidados têm um currículo excelente, né? Estou aqui com o doutor Renê Freitas. Ele advoga exclusivamente para mulheres. É uma das maiores referências do Brasil em direito de família por sua abordagem humanizada do tema nas redes sociais, em palestras e entrevistas. Mais de 300 mil pessoas acompanham seus conteúdos. Eu sou uma delas, hein? Que já ultrapassaram 100 milhões de visualizações. Sócio fundador do escritório Freitas, Silva, Marra e Carmona Advogados, possui especialização em Direito Processual Civil pelo IBMEC, Rio de Janeiro, e é pós-graduado pela Universidade de Lisboa, além de professor e palestrante. Tô até cansada, gente. Não é? O que é isso? Fala pra mim. Ufa! Renê, é um prazer aqui, ó. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Quem Age Pode. Muito obrigada pelo seu tempo, que a gente sabe que é uma coisa que você quase não tem. Então a gente está muito feliz de estar recebendo você aqui no nosso podcast. Bia, Vanessa, uma honra imensa estar aqui, poder conversar com a sua audiência, com a audiência de vocês duas. Tenho certeza que esse bate-papo vai trazer conteúdo relevante para a audiência. Eu sempre falo que a gente, quando entra no lugar, a gente tem uma necessidade de sair maior do que quando entrou. Porque isso não acontece, não fez sentido nenhum estar ali. Então, Verdade. Tomara que a gente saia maior depois desse bate-papo. Não, nós iremos sair. Com certeza. Vai lá, muito Vanessa. bem-vindo, doutor Renê. Muito bem-vindo a vocês, nossos seguidores amados que estão acompanhando os nossos conteúdos, que cada dia que passa está, né, cada vez melhor. Né? E eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é algo assim muito desafiador, né, para nós mulheres. Nós trabalhamos, nós temos a nossa vida, mas nós sabemos que tem aquelas mulheres que dedicam a vida somente ao lar, né? Cuidam de filhos, cuidam de marido, e num dado momento que já está mais de seus 40, e já está fora do mercado de trabalho, esse marido de repente vai embora. E aí a nossa dúvida é, essa mulher tem direito à pensão? Vanessa, essa mulher é um retrato de uma boa parte das mulheres brasileiras. Exatamente. Né? Ela sim tem direito à pensão alimentícia, mas cabe algumas reflexões maiores com relação ao atual estado de coisas que a gente vive. Primeiro, é um retrato social, e aí fica uma indagação para nós aqui, para a audiência. À luz de uma realidade que a gente viveu nos anos 60, nos anos 70, as nossas mães, as nossas avós tinham a opção de ir para o mercado de trabalho, ou a mulher que casava se vinculava automaticamente a uma vida do lar. Primeira reflexão a ser feita, porque não adianta a gente olhar para o hoje sem descortinar o passado. Sim, verdade. Se a gente chegou até aqui, tem um traço histórico. E a gente precisa hoje respeitar o traço histórico dos cabelos brancos de quem chegou antes de nós. Jogar a pedra em algumas realidades sociais com a visão de hoje, esquecendo o passado que se faz presente, não está muito justo, não está muito certo. E por que eu falei que talvez valha um olhar maior com relação à questão da pensão alimentícia? Vamos fazer uma reflexão mais abrangente. Vamos navegar para os outros mares, vamos para outros países. Quando a gente vai para a Europa, vamos analisar a Alemanha na Europa. A Alemanha é um país que o Brasil, que nós bebemos da fonte do direito deles, então, quando a gente fala de direito penal, vamos para a Alemanha, vamos estudar lá, vamos buscar tudo de lá. Quando a gente vai para o direito de família, num aspecto que prevaleceria a mulher, em razão do nosso contexto social, parece que a gente se cega. Alemanha, o casal viveu junto durante 30, 35, 40 anos. Naquele período que viveram juntos, veio o direito aquisitivo da aposentadoria. Só que a mulher ficou em casa e a aposentadoria foi para o bolso do marido. Exatamente. Se o marido, nessa fase, resolve terminar o casamento, não é a mulher bater na porta do judiciário e pedir pensão para ele. A mulher faz jus à parcela da aposentadoria dele. Na Alemanha? Na Alemanha, o direito é dela. Aqui no Brasil, como essa mulher não faz jus,
ela bate na porta do Poder Judiciário e fica lá pedindo 15%, 17%, 18%, como se estivesse com o pires na mão. Verdade. E o marido falando o seguinte, com uma aposentadoria de R$30 mil. Não, mas se eu der 18%, a minha dignidade está perdida. Então 10% está muito justo para essa mulher que nem trabalha. E a gente bate palma aqui. Não Verdade, Você né? abdicou a vida inteira para que ele pudesse estudar. Sair, uma né? carreira, Que ele pudesse né? sair para trabalhar e ela sendo a base. dá. Sim, vamos fazer um equilíbrio de pratos. Exato. Se fossem os homens, nós homens, nessa posição prejudicial, a lei seria essa ainda? Por que não se transporta da Alemanha o todo? Se transporta aquilo que importa Interessa. em certa parte. Sim. Por que as cabeças hoje que controlam o país, que são as cabeças brancas, em regra, de homens que foram criados e formados em uma outra geração, eles não querem trazer essa norma para cá? Sim. Porque eles sabem que a aposentadoria é deles, não é da esposa deles. E eles não querem que ela tenha parcela de direito naquela aposentadoria. Mas olha como é que faz sentido. Você não precisa ser advogado para entender, não. 30, 40 anos juntos. Da remuneração do sujeito, aquilo vai para o casal viver. Sim. Se durante 30, 40 anos, parcela daquele salário foi destacado para a aposentadoria, a mulher não usufruiu daquele dinheiro, que foi para um cofre específico do homem. Certo. Por que quando termina o relacionamento, aquele cofre que a mulher tanto contribuiu porque não usufruiu não é dela? Não existe É. mais. Na Alemanha é. Aqui no Brasil não, é pires na mão. Por favor, me dê alguma coisa. É. Não faz sentido. É mendigar, né? É mendigar. É. Agora, antes de eu te fazer a segunda pergunta, me fala um pouquinho, até porque eu conheço pessoas, conheço homens, né? Que vivem um pouquinho, eu entendo que é a minoria, tá? Eu entendo que é uma exceção à regra, mas eu conheço muitos homens que são bons pais, bons pagadores, e que a mulher, ela se aproveita da Lei Maria da Penha, por exemplo. Me explica se isso é verdade, se eu estou errada. Como é que é isso? Me fala um pouquinho sobre isso. Ô, Bia, vamos lá. Ótimo tema. A gente precisa entender o que é regra e o que é exceção. A gente precisa entender que homens bons existem no nosso país. Sim. A gente precisa entender que quando a gente fala do enfrentamento do direito da mulher, o homem que é bom, em que não viola o direito da mulher, nada está sendo ameaçado pelo nosso debate, muito mais do que isso. Eles estão sendo enaltecidos o tempo todo pelo comportamento deles. A minha fala nunca atinge esse homem que é um pai presente, esse homem que entende que dentro do casamento, independente da força física que ele tem a mais do que a mulher, torna ele maior do que ela. Esse homem que dentro do lar trata a mulher com iguais direitos, esse não se preocupa com a minha fala. Sim. Porque não atinge ele, é muito pelo contrário. É verdade. Reforça tudo que ele faz. Sim. Exatamente. Sim. Eu aqui sou voz dos homens corretos. Sim. Porque o que eu trago aqui é correção o tempo todo. E aí eu volto na aposentadoria, que a gente acabou de falar. Se você escolher uma parceira de vida, não tem problema nenhum em você terminar o relacionamento. Mas 30 anos depois, você olhar para aquela mulher e não enxergar valor e falar, mas a lei não me obriga, então eu não vou dar. Tem um aspecto moral em você que também não está muito bom. Exatamente. É um desvio de caráter, né? Vira para sua ex-parceira, vocês ficaram a vida toda juntos. Olha, 50% da aposentadoria é sua, toma aqui, 50% é meu, vamos viver. Cada um no seu canto. Acabou, não precisaria nem do Poder Judiciário. Mas que existem essas mulheres que se aproveitam da Lei Maria da Penha? Sim, óbvio que sim. Óbvio que sim. Não tem no discurso do direito da mulher a mulher perfeita. Sim. A mulher falha. E existe um número mínimo de mulheres, que é uma exceção, que vai se utilizar das ferramentas do direito em benefício próprio, de maneira injusta, prejudicando o bom marido. Isso acontece. Sim. Mas isso não desnatura e não tira de maneira nenhuma o valor do tema. Se a gente pegar, a gente está em 2023, 2021, Poder Judiciário no estado do Rio de Janeiro, estou falando só de Rio de Janeiro, 33 mil medidas protetivas. 33 mil. 33 mil medidas protetivas para salvaguardar a vida e o corpo da mulher. Não dá para crer que são 33 mil mentiras. É verdade, um valor é muito alto. Só que nessas 33 mil, você vai encontrar um número ali ínfimo, em termos percentuais, mas em razão do tamanho, você vai pegar ali 1.500 casos de exceção. Eu só perguntei isso porque eu conheço umas exceções que as mulheres deram com a cabeça na parede para dizer que foi o homem, enfiaram mão em vidro para dizer que foi o homem que bateu, usam de subterfúgios porque só existe a Lei Maria da Penha. Por isso que eu estou te perguntando, até para que esses homens que estão nos assistindo, eles se sintam também
abraçados, né, por um advogado renomado, e que a gente deixe claro que existe sim essas exceções. São mínimas, mas elas existem. Existem mulheres que, de fato, elas se aproveitam disso. Uma parcela mínima. Mínima. E né? aí, e que não tira o direito de fala desses 1.500 homens no estado do Rio que sofreram com isso de maneira indevida. Não tira esse direito. Agora, o ponto é o seguinte. Esse homem que está correto, ele tem o mesmo caminho da mulher que é ofendida o tempo todo. Ele tem que trazer as provas. Sim. Coloca uma câmera, filma, mostra. O ato se repete, não é uma vez só. No segundo, já deixa a câmera, já filma, já prova. Que aí termina, finaliza essa história. E, aliás, o que é muito bom para as mulheres corretas e que sofrem violência o tempo todo dentro de casa e que a Lei Maria da Penha salvaguarda elas. Quando esse homem faz isso, se a gente parar para notar, ele está protegendo a essência da Maria da Penha, que é só da fala para os atos de correção da fala da mulher. A Maria da Penha não vem para cobertar mulheres que estão utilizando da norma contra a norma. Não é isso? Verdade. Isso, verdade. Sobre guarda, quais são os tipos de guarda? Ótima pergunta. No Brasil, a gente tem a guarda compartilhada e a guarda unilateral. São as duas guardas que vão prevalecer aqui, de acordo com a opção do nosso legislador. E a guarda compartilhada é a guarda comum, é a guarda que a gente chama ordinária. Ela é a regra. Só não existe a guarda compartilhada se o pai ou a mãe abrir mão da guarda do filho. Senão vai prevalecer sempre a guarda compartilhada, com a ressalva nos casos de que pai ou mãe tenha algum fato justificador que faça com que perca a guarda. Entendi. Então, a regra social é de guarda compartilhada. E guarda compartilhada não é compartilhamento de tempo com o filho. Não é 15 dias com um, 15 dias com o outro. As pessoas pensam que é isso, né? Não é 12 horas do dia com um, 12 horas com o outro. Se coloca no lugar da criança. Exatamente. Inclusive, eu não sei muito bem como é que funciona isso. Eu imaginava essa questão, como é que é isso? A criança, como é que fica a cabeça dessa criança pra cá? 10 horas com o pai, 10 horas com a mãe. Mas a guarda compartilhada, tipo, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe? Não. Também não. Isso seria lá... Nos outros países, a gente chama de guarda alternada. Você alterna de 15 em 15 dias. O Brasil, a opção do legislador não foi trazer essa formatação. Mas alguns juízes, um passado muito recente, acabaram fazendo assim. O que não é bom para as crianças. Sim. Também acho. Bia, se eu perguntar aonde você mora, você responde na hora. Vanessa também. Agora, você mora onde? Depende. Eu moro aqui e ali. 15 dias com meu pai, 15 dias com minha mãe. 2 endereços completamente diferentes. Armário, tem itens que você gosta. Sim. Vai fazer 15 dias sem seus itens? Não, e como é que fica o lance de escola? Porque às vezes o pai mora num lugar, a mãe mora num lugar distante, tem a escola no meio disso tudo. Como é que faz, né? Pronto, a guarda compartilhada não tem a ver. Portanto, com a igualdade de tempo entre pai e mãe. Tem a ver com tomada de decisões em conjunto. Então, o filho vai estudar em qual escola? Se a guarda é compartilhada, os dois vão sentar, vão debater sobre, para encontrar a melhor solução. Atividade extracurricular. É natação, é vôlei, é inglês, é o quê? A guarda compartilhada, os pais disciplinam isso. E é o bacana, porque os pais participam da vida da criança ativamente. E tem um ponto aqui, deixa eu fazer uma ressalva que vocês me permitem que é importante. Sim, claro. Quando do término da vida 2, entendam, o pai não terá o mesmo comportamento que a mãe. E está tudo bem, graças a Deus que é assim. Há uma tendência na ruptura que um espere do outro o mesmo comportamento. Aí eu vejo o seguinte, a mãe fala assim, doutor, eu não aguento mais esse pai, porque ele sabe que o filho tem que tomar um medicamento diário, e o medicamento tem que ser acompanhado de uma banana, para não dar gastrite e tudo mais. E ele não dá a banana. A gente precisa fazer alguma coisa. Não, a gente não precisa fazer alguma coisa. Esse filho tem que aprender que tem um pai que não dá banana junto com o remédio. E assim a vida vai evoluindo, ele vai aprendendo o lado bom e o lado ruim da ausência de banana. Isso não é o poder judiciário que vai disciplinar. Agora, numa outra ponta, o pai faz uma viagem com o filho de maneira constante, num carro a 100 por hora, ele no banco da frente, a criança sem cinto de segurança, aí tá errado, o juiz vai resolver. Sim. Porque até a polícia resolveria. Sim, agora, verdade. Você não vai bater na porta da polícia e falar, olha, não deu a banana. Então a gente precisa, na hora da ruptura, fazer um filtro e entender
que as nossas mazelas emocionais não devem ser passadas para a criança. Pais e mães têm comportamento diferente, sim. Isso é ótimo para os filhos. E os pais e as mães precisam aprender e conviver com isso. A mãe não vai ser igual ao pai e vice-versa. E um não é melhor do que o outro. Eles são diferentes no trato com o filho. E isso dá ao filho experiências novas. E tá tudo bem. É verdade, porque aí entra naquela linha tênue da alienação, né? Parental, né? Verdade. Se não vigiar, né? Que é um debate imenso hoje no país. Sim, verdade. Imenso. A alienação parental é, não deu a banana, tá alienação. Gente, não é assim. Não é assim. E se a gente estivesse num ambiente de pessoas maduras, pai e mãe, maduros, terminaram o relacionamento, Tudo resolvido. tá com problema, vai pra terapia, Bia. Mas não usa o seu filho como instrumento Exatamente. de cutucar o outro. Pra arrancar dinheiro, pra ser... Não faz sentido. É complexo, né? E como é que fica a pensão, nesse caso, da guarda compartilhada? Então, a gente vai ver a capacidade de ganho da mãe, a capacidade de ganho do pai e quanto a criança gasta por mês. E quem fica mais tempo com essa criança. Então, não há uma medição milimétrica. Os matemáticos aqui ficam loucos. O pessoal de exatas fica doido. Porque vai olhar... Mas por que o João é diferente da Maria? Porque a dinâmica da vida importa em resultados diferentes sempre. Sim. Tipo, o João, o pai, ganha 20. A Maria, mãe, ganha 10. Mas o filho mora com a mãe. O pai, no caso, vai dar um pouco mais porque ganha um pouco mais. E porque a mãe fica mais tempo com o filho. Com o filho. E o pai pega, geralmente... Tempo 15 não 15 disponível porque você está com seu filho é tempo que precisa ser remunerado. Exatamente. Parece que a mão de obra da mãe que toma conta do filho não tem valor nenhum. Não, e tem. a gente também gasta muito mais. Muito. Entendeu? Mesmo ganhando menos sim. que o pai, a gente acaba gastando muito mais. Ô, Bia. É o dia a dia. Ô, Bia, tem Toda um... hora é um pix. Faz um pix. Tem uma Ô, ciência siglazinha abençoada. que chama análise econômica do direito. Você vai pegar os instrumentos da economia densa com os instrumentos do direito para começar a precificar os atos. Você chega num ponto que assim, mas a mãe gasta mais com o filho. Estou nem indo para essa linha ainda. Não. Eu estou falando, não precisa gastar. Tá. Mas o fato de o filho estar mais tempo com você Tempo, né? Sim. faz com que você tenha um gasto de energia, de pensamentos, que o pai não tem. O fato de você estar disponível em todas as madrugadas com seu filho faz com que você tenha que levantar e ir para o hospital com ele. E no dia seguinte esteja cansado. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Não. Eu estou falando de tempo investido, de esforço físico. De estresse. Mas por que isso não tem que ser O precificado? emocional da mãe fica muito pesado. A gente tem muita dificuldade de falar aqui no Brasil sobre dinheiro, né? A gente deveria parar com isso. Aliás, esse assunto é muito bom para nós homens. Porque o que eu fiz? Peguei a ciência da análise econômica do direito, análise econômica do contrato, e trouxe para o direito de família. Se a gente colocar no papel, ponta do lápis, é muito mais caro para as mães, é muito mais caro para as mulheres estar na entidade familiar. Então, se a gente já não tem mais tanto medo ou dedo para falar de dinheiro, e a gente traz isso para uma tábua de negócios, vocês verão que a conclusão é: mulher tem uma tendência de ter maiores gastos dentro da família do que o homem. E aqui, ressalva, maiores gastos não estou falando necessariamente financeiro. Sim. Investimento de tempo é um gasto. Sim. Tempo perdido é um gasto. Sim. Preocupação mental é outro gasto. Sim, o cansaço, o estresse. Cansaço. É outro gasto. Claro. Porque o que a gente vê hoje, Vanessa? O sujeito vai lá, deposita a pensão. 10 mil reais de pensão. Mas não vê o filho. Sim, E acho se que tá tudo coloca bem. na rua como herói nacional. E todo mundo batendo palma, um pai maravilhoso que dá 10 mil reais de pensão. Aí o fato dele dar 10 mil reais de pensão e a mãe não ter essa capacidade financeira, ela fica sem valor no debate social e ele com um debate com valor monstruoso. Sim. Em razão de preço. Sim. E não em razão de valor. Tem uma diferença muito grande. Entre preço e valor. E valor. Sim. E o que eu vejo sempre nos problemas do casamento, vocês mulheres, fiquem muito atentas. Muito atentas. Se vocês não tiverem valor nesse casamento, vocês nunca terão preço. Aonde está o grande debate? Na partilha de bens ou na vida a dois? Assim, o casamento está acontecendo. Doutor Renê, muito comum no escritório. Mulher paga uma consulta para falar do relacionamento atual. Aí, quando você vai verificar o relacionamento atual, e leia-se, seja a união estável ou o casamento como um contrato de direitos e deveres, a mulher não tem nenhum direito respeitado ali dentro. E a leitura é muito simples. Se você não tem direitos respeitados dentro dessa vida a dois, é porque o outro não considera você uma pessoa de valor. Se você não tem valor, qualquer preço que vá para o seu bolso é muito caro. É verdade. É verdade. Então, quando vem para partilha, qualquer coisa que caia no bolso da mulher, o homem acha um absurdo. Por que você pega um carro, uma Ferrari,
e dá um preço muito alto. Porque o valor social da Ferrari é muito alto. Sim. Você então coloca um preço ali. Mas se você pegar esse mesmo preço e colocar num Fusca, você fica para morrer, coração palpita. Então, no seu relacionamento, veja quem você é. Se você é o Fusca ou se você é a Ferrari. Porque o preço, na hora da partilha, ou na vida 2, na rotina, é sempre compatível a isso. Exatamente. Você precisa ter valor. É verdade. E aí a gente não precisa nem falar de direito de família. Se vocês têm uma sociedade aqui e uma entende que tem mais valor do que a outra, uma hora dá problema se os preços não estiverem alternados também. Sim. Só que por que a gente não traz a inteligência do mundo para dentro dessa coisa tão linda, tão bonita, tão complexa, tão profunda, que é a vida 2, que é a entidade familiar? Eu vou falar para vocês que não existe contrato no mundo mais complexo que o contrato de casamento. Ele produz filhos, ele faz com que os dois que casam, ao longo dos anos, eles mesmos mudem, evoluam, e você, hoje, não é a mesma pessoa que ontem. Verdade. Então você, Vanessa, você, Bia, depois de 5 anos de relacionamento, você por si só já mudou. Sim. Quando você olha para o lado, aquela pessoa também mudou. Olha o desafio. E aquela pessoa está se deparando com uma Bia, com uma Vanessa, que também mudaram. Sim. Sim. Ou vocês são parceiros de vida e programam conversas diárias e duras de maturidade o tempo todo, ou é uma grande dificuldade essa entidade familiar se manter. Verdade. É verdade. Eu tenho uma dúvida que a gente até colocou aqui no papel. Como que se sustenta um filho com R$200 de pensão e como fazer para mostrar a realidade a esse pai de que esse valor não é suficiente? Porque não é suficiente mesmo, né? R$200 você não consegue sustentar filho nenhum. E existe uma realidade de pais que dão R$200 de pensão. Ainda acha que está dando muito, Você que a mãe está gastando ainda. Você vai poder dizer isso melhor do que ninguém, né? Sem dúvida. E vai falar que a mulher está enriquecendo. A mulher está enriquecendo, está saindo, está fazendo cabelo. Não, mas R$200 não tem que fazer um negócio de cabelo com a gente. Aqui tem 2 pontos. Primeiro, se o pai realmente tem uma dificuldade financeira, é um ponto. Ou se o pai faz de tudo para esconder o dinheiro, para mostrar uma situação financeira não existente, mas para demonstrar uma penúria e, com isso, entregar menos dinheiro na pensão. Situações diferentes. O que eu vejo muito no escritório são os pais que escondem dinheiro para não dar a pensão justa e adequada para o filho. E aí cabe a esse pai, já nesse momento, fazer uma reflexão de que pai ele é. Só que agora, vamos sair desse cenário de valores menores e vamos para outro ambiente. Vamos falar de um pai que ganha R$50 mil por mês, mas quando você vai ver a vida financeira dele, é zerada. É zerada. E aí ele chega para o juiz e oferta R$5 mil de pensão para um filho. Ah, mas R$5 mil é muito. R$5 mil não dá ao filho a mesma qualidade de vida que o pai tem. O exercício que deve ser feito no direito de família é se o pai, ao pagar a pensão, ele consegue entregar o melhor possível ao seu filho. É se ele consegue dar ao seu filho a mesma qualidade de vida que ele tem no dia a dia. E aí vem uma fala, mas se eu pagar esse valor de pensão, a mãe vai conseguir ir no restaurante caro com o meu filho. Que maravilhoso. O seu filho poder experimentar o momento de ter a mãe junto a ele num restaurante caro, que o pai também frequenta. Nova, né? Não é sobre a mãe, não é sobre a ex-mulher, é sobre o seu filho. Sim. É verdade. Que está sendo criado por ela. Faça o exercício se você entrega o melhor ou não a ele. Aliás, é um ponto que a gente coloca para os bons pais. Entregue para seu filho o melhor que você puder. Independente se a mãe, de alguma maneira, vai viver aquele benefício ou não. É muito melhor, é muito mais digno você ter um filho que convive com uma mãe feliz do que com uma mãe triste. Verdade. A gente tem que dobrar um palco de infantilidade nesses debates que são colocados. Verdade, porque senão o filho que, né? Eu pulei essa perguntinha aqui, que é super interessante. Você faz para ele, por favor. O pai, ele pode ser multado por não buscar o filho no dia acordado? Vanessa, essa é uma tecla que eu bato há uns 3, 4 anos. E como que funciona essa multa? Se houver, né? É como é que funciona a nossa sociedade. Quando eu comecei com esse assunto na internet, da multa, aí vinham os colegas advogados, mar de crítica. Tá errado, tá errado. Não precisa ser gênio. Se quando você não paga a conta de luz tem uma multa, se você não paga um condomínio tem uma multa, um cartão, algo de mais importante que você tem na vida, que é alimentar uma criança, não tem multa. Algo mais importante na vida, que você conviver com seu filho e buscar na data aprazada, não tem multa. Aí o Poder Judiciário começou a dar alguns sinais que aplicaria a multa. Olha, então se o pai, durante um ano,
deixou de ver o filho 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Agora, eu, juiz, vou aplicar uma multa porque aí já me aborreceu muito. O ponto não é quanto aborrece o juiz ou aborrece o poder judiciário. O quanto isso é nefasto para uma criança. Sim, você está falando, eu estou pensando isso. Como é que fica a cabeça da criança? Ela imagina ela já arrumada, esperando o pai, esperando com a bolsa arrumada e ele não aparece. Vanessa, aquela história. É triste, Não é? é triste. A criança que não gosta de tomar banho, que não gosta de escovar o dente, acorda no domingo, toma banho, escova dente, está com um sorriso na janela, porque o pai marcou de buscar para levar no estádio de futebol. Exatamente. Aí o pai resolve fazer outra coisa, não busca a criança, vai viver a vida dele e não se importa com o trauma que aquilo gera no filho. E os traumas feitos em nós na infância repercutem até hoje. Nossa, e como, né? Nós somos contemporâneos aqui. Aí eu vou dar uma data para vocês. 11 de setembro, vocês recordam algo? Sim, claro. Sim. O quê? As torres gêmeas. É. Mas eu não falei o ano. Eu só falei uma data simples. Sim. Você falou em 2001. Talvez vocês se lembrem aonde vocês viram, com quem vocês estavam. Sim, eu tenho total lembrança desse dia. Olha como o 11 de setembro está dentro de todos nós. É igual a sem morte de que a Ayrton gente Senna. saiba, mas produz efeitos até hoje em nós. Sim. Então, se você tivesse a mesma leitura do 11 de setembro com a sua maturidade de hoje, estaria esse evento dentro de você de uma forma diferente hoje. Verdade. Esse trauma que é produzido nas crianças por ausência de pai, por conflito familiar que não deveria chegar na criança, produz efeitos até hoje. Sim. E talvez a gente reproduza muito hoje, o que aconteceu com a gente na infância. E aí esses pais que têm esse comportamento, que não é positivo, façam um convite. Se proponha com a maturidade de hoje, ou com menos infantilidade que você tinha quando você tinha 5 anos, voltar no passado e ressignificar alguns fatos da sua infância, porque estão prejudicando seu filho. Sim. Verdade. Não Direito de família. É sobre a ex-mulher, não é sobre a Sim, ex-mulher. é. Esquece. É sobre você e o seu filho. É sobre a sua infância e o seu filho hoje. Isso aí. Porque isso o direito não vai resolver. Verdade, verdade. Eu- Agora, me diz uma coisa. O pai que tem 2 filhos, né, de esposas diferentes, se separou dessas mulheres e hoje paga pensão aos filhos. Como que é essa pensão? É diferente para cada filho? Isso existe uma diferença? Ele tem um filho com Maria, um filho com Joana. Existe diferença ou se ele dá 12% para um, ele tem que dar 12% para o outro? Sempre, a dinâmica da vida nunca é igual. Sim. Você vai olhar cada caso específico. É óbvio, ô Bia, que o que você dá para um filho já sinaliza a sua capacidade de pagar. Certo. Mas não necessariamente os percentuais serão idênticos entre um e outro. Por exemplo, você pode ter um filho que tem uma patologia que o outro não tem e que, justo por isso, tem um custo mensal superior. Certo. Então, o esforço para aquele filho precisa ser maior para compensar esse gasto adicional. Entendi. Mas se os filhos têm uma vida muito parecida, as mães têm os rendimentos parecidos, provavelmente você vai para uma pensão em percentuais iguais. Entendi. É, esclarecedor, né? Muito. É. E vamos falar agora um pouquinho sobre a violência, né? Que você colocou aí, eu fiquei bem assustado o número, né, de como é que é o nome? Medida protetiva. Medida protetiva é muito alta, né? E a gente vê isso todos os dias na televisão. Algo assim, parece que é muito latente, muito perto de nós, assim. E conhecemos sempre pessoas, né? Dia a dia que está sofrendo ou sofre alguma violência física ou mental ou verbal. E como que é esse o direito dessa mulher? Como ela deve agir nesse caso? Vanessa, a gente tem uma pesquisa do Data Senado de 2020. Data Senado em 2020, pesquisa enorme, profunda que o Senado brasileiro faz, conversando com 2.000 mulheres. 33% dos lares brasileiros têm algum tipo de violência contra a mulher. E aqui eu não estou falando de marido e mulher, estou falando dentro do lar. Sim. É o pai, é o irmão, é o sobrinho, é o avô. E, em regra, as mulheres vão ter problema com a violência já antes dos 18 anos. Então, se a gente tem um número tão grande, é esse. É dado. Se eu estiver numa mesa com 5, 6 mulheres, necessariamente ali tem uma mulher que está sendo vítima de violência ou que foi vítima de violência. Acredito. Porque os dados mostram isso. Só que a gente perde muito a profundidade desse debate que é tão importante, tão sério, quando a gente começa a trazer rótulos. Por isso que eu não gosto de rótulos. Sim. Os rótulos apequenam muito os debates que deveriam ser profundos. E os rótulos são muito bons para quem não quer debater e para quem quer fazer daquele tema sério um palco de insucesso. Sim, é.
Mulher que sofre violência dentro de casa é a violência psicológica. Violência psicológica, e é muito comum, vocês talvez não percebam, mas ela começa aos poucos e ela vai crescendo. E ela vai crescendo. É a primeira fala que o seu companheiro vai soltar. Sua inútil. Quando ele fala pela primeira vez sua inútil, você ali não dá um corte do tamanho que aquele ato merece, aquilo vai crescendo. A segunda vez. E aquilo a frequência vai aumentando. E o poderio da fala também vai ficando cada vez maior. Porque ele vai na sua essência, vai na sua alma. A mulher acaba achando que é uma coisa normal. Ah, ele me chamou de inútil. Eu conheço mulheres assim. Ah, ele me chamou de idiota numa discussão. Para mim é inadmissível. Mas existem mulheres que elas não percebem os sinais. E aquilo ali é o que você está falando. Vai crescendo até o momento de partir para talvez uma agressão física. Isso existe? Você já pegou algum caso assim? Muito. Começa no psicológico e depois vai para o físico? Vou citar um caso. Mulher casada, grávida, absolutamente refém do marido, porque os pais já tinham falecido. Ela não tinha ganhos, porque o marido obrigou ela, então logo estivesse grávida, a abandonar o mercado de trabalho. Esse é um ponto que faz a mulher refém, né? Mudou de estado, foi para o estado distante, e ali ela fica isolada, sozinha, com um bebê no forno. Aquele pai, para não bater nela, pegava o martelo e quebrava a casa toda. Ela falava: doutor, as portas da minha casa são todas quebradas. E para não me bater, ele começava a gritar. Final da história, o filho nasce com autismo. E aí ela até vai fazer investigação se aquela gritaria dentro de casa, aquele inferno que ela passou na gestação, afetou ou não. E aí a ciência da medicina que vai resolver. Na sequência, esse mesmo pai passou a competir com o filho autista, porque perdeu a atenção da mulher. E essa mulher, o tempo todo, sendo julgada pelos vizinhos. De alta sociedade, que eu estou falando de sociedade muito alta, estou falando do nível A do Brasil. Sim. É muito fácil a gente colocar o dedo quando a gente não sente a pressão que é. Você está do lado de fora, vendo uma mulher ser agredida de todas as formas, antes de julgar, faça uma reflexão. Eu estive naquele lugar, naquele momento. Eu sei a verdade dela. E se você não sabe, ao invés de julgar, estende a mão e puxa. Ajuda. E não desiste dela. Essa é uma realidade hoje, nua, crua. Que a gente precisa debater. Verdade. Doutor Renê, a gente precisa gravar um podcast assim, com no mínimo 5 horas, para a gente tirar todas as dúvidas que nós temos, né? Nosso pod ainda é um pod pequenininho, né? A gente ainda tem um tempinho muito pequeno para falar sobre assuntos tão grandiosos, que é o seu caso, por exemplo. Mas, assim, mais uma vez, eu quero te agradecer imensamente. A gente teria mais 388 mil perguntas para te fazer. E a gente vai fazer mais para frente, se você aceitar. A gente, mais para frente, nós vamos marcar um dia inteiro para você simplesmente falar tudo que você quiser. E são assuntos que mexem com a nossa alma, né? Mexe com a alma, mexe com o psicológico. Mexe de verdade, né, Vanessa? Eu queria só fazer uma perguntinha assim. Esse número, você acredita que ele sempre existiu? Ou a gente está tendo a maior ciência agora por conta da tecnologia, por conta das mídias, e a gente está tendo mais acesso a ele? Tem severas dúvidas com relação a isso, Vanessa. Primeiro, o Brasil é um país continental. A realidade dos grandes centros não é a realidade do interior do país. Sim. E o Brasil é eminentemente interior, é eminentemente rural. Então, não acredito que no mundo rural essa realidade tenha chegado ainda desse bate-papo, dessa visão de direitos. Não acredito que lá isso tenha chegado. Acho que a gente tem muito para remar ainda. Porque a gente se pergunta, né? A gente tem essa sensação de, caramba, isso estava onde, né? Verdade. Mas, enfim, muito obrigada a sua presença, né? Foi incrível, foi incrível. Assuntos assim, realmente... eu também. Milhões de coisas. E acredito que você esteja aí também, cheio de questionamentos, mas foi muito esclarecedor, né? Esse nosso bate-papo. E pode procurar nas redes, vamos deixar marcadinho, com certeza. O Instagram do Dr. Renê Freitas. Vai estar lá para poder você também tirar suas dúvidas, né? E conhecer um pouco do seu trabalho também, né? Muito obrigada.
E eu queria encerrar aqui com vocês com uma palavra e que está lá em Hebreus 10, que diz assim: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, a ordem é caminhar e seguir. Não vale retroceder. Não. De jeito nenhum. Porque nem quando um nós passo temos atrás, um né? Deus, temos um Pai, a gente sabe que o justo viverá pela fé, né? Seguir em frente, Em fé. né? E eu quero E deixar com fé. aqui o meu agradecimento, né, aos nossos patrocinadores, a Baioneta, né, Semi Joias, aqui me auxiliando. Deixando mais linda. Me deixando mais linda, né? Angels me vestindo aqui nessa nova temporada. E a pizza maravilhosa do Di Benedetto, De Beneto, né? maravilhosa mesmo. A Todo borda mundo recheada, comeu, nossa, todo mundo delícia. comeu, ficou encantada. Verdade. Né? E agradecer mais uma vez pela tua presença, pela tua brilhante presença aqui no nosso podcast Quem Age Pode. Bia, Vanessa, eu que Muito agradeço obrigada. imensamente a oportunidade. Prazer imenso estar com duas mulheres incríveis que são, querendo ou não, espelho para muitas outras mulheres. A mulher hoje, quando se coloca numa posição de destaque, ela, sem saber, ela estimula isso muito. Verdade. Em outras mulheres. É. Então, parabéns por tudo que vocês fazem, por que vocês representam, e fico absolutamente disponível para voltar. E obrigado pela audiência, né, que até aqui nos acompanhou. Com certeza. Até a próxima. Até a hein? próxima. Vai ter próxima. Claro. Tá? Tchau, tchau. Então Porque tá quem marcado. age, pode. Tchau. Beijo, Beijo. gente.